Apesar de Portugal ser um país pequeno, é enorme em história. Mesmo antes da sua fundação em 1140, os lusitanos eram conhecidos, como é o caso do Viriato, que foi um líder lusitano que combateu contra a expansão romana, já há milhares de anos, na que era chamada Hispânia. Ou então também temos o caso de Lisboa, cujo nome original é Olisipo e, segundo as lendas, foi fundada pelo próprio Ulisses. Se há coisa que não falta a este pedaço de terra à beira-mar, é a história. Portugal já surgiu em 2 jogos do Assassin's Creed, em Black Flag, com uma missão e alguns fortes, e também em Assassin's Creed Rogue, onde o então assassino Shay Cormac foge do violento sismo de 1755 que desvestou Lisboa e matou milhares de pessoas. Mas como seria um jogo do Assassin's Creed totalmente situado em Portugal? Interessante. É isso que me proponho neste vídeo, apresentar-te a minha ideia de um Assassin's Creed em Portugal. Diz-me aí nos comentários a tua opinião e adiciona mais informação que achas que seria interessante para um jogo da franquia. Começamos em Lisboa no ano de 1733, onde o protagonista do jogo é um jovem que é recrutado pelos assassinos após a morte do seu pai, um ferreiro que era conhecido da Ordem e que tratava do armamento dos seus membros. Embora o seu pai não fosse um membro, era igualmente respeitado pela Ordem. Após a sua morte, às mãos de um templário que descobriu que ele fazia o armamento para os assassinos de plena consciência, o seu único filho, chamemos-lhe Miguel, é adotado pela assassina Catarina Santos. Embora relutante ao início, o mestre da Ordem, Manuel de Carvalho, mais conhecido como o Conde de Oeiras, permite que o credo adopte a criança com apenas 5 anos de idade, ficando este ao encargo da assassina Catarina. Poucos meses depois, o mestre Manuel de Carvalho morre de forma repentina. No entanto, torna-se claro que ele terá sido assassinado por um templário a pedido de uma família nobre que queria a influência da família Carvalho reduzida. Essa mesma família vem mais tarde aumentar os seus contactos junto da coroa portuguesa e subir na hierarquia da corte. A história começa em 1755, no mês de junho, quando Miguel é enviado para investigar um grupo de templários que estão a operar em Lisboa. Ele descobre que estes estão a trabalhar em conjunto com a família Gomes para cometer um regicídio e instalar um líder fantoche que favorecesse os seus interesses. Miguel precisa de se infiltrar nos locais de reunião dos templários para reunir informações e impedir os seus planos. Entretanto, durante a exploração da caótica cidade de Lisboa, a dada altura o nosso assassino tem que fazer uma paragem nos portões do Palácio da Ribeira, a residência oficial da monarquia, por forma a entregar uma carta a uma figura de Estado que se dirige para lá. A mensagem é de extrema importância e tem que ser entregue o mais rápido possível antes que o destinatário entre no palácio. Basicamente, seria uma missão temporizada em que teríamos que percorrer os telhados da cidade o mais rápido possível para chegarmos ao destino. A pessoa a quem entregamos a carta tem um rosto austero, severo até, com cabelos pretos, olhos castanhos e uma figura alta. Logo nos apercebemos que nos encontramos na presença de Sebastião de Carvalho e Melo, que veio a tornar-se conhecido como o Marquês de Pombal. Ao entregarmos a carta, disfarçados de mensageiro, o Marquês olha para a residência e vê uma figura eclesiástica a aguardar a sua chegada. Ele desculpa-se e volta para a carruagem, desaparecendo na esquina seguinte. O assassino e o homem do clero cruzam olhares, mas é apenas isso. Mais tarde, através de missões furtivas, descobrimos que este homem se encontra em conluio com a Ordem dos Templários, que planeavam matar o rei e usar o herdeiro, José, como um peão no seu plano. O herdeiro tem sido vítima de chantagem há já alguns anos e tem vindo a ajudar alguns membros da nobreza a subir na hierarquia da corte, através da concessão de títulos, terras e contratos com a coroa. Depois, no dia 1 de novembro, chega ao destaque do jogo. Numa missão principal, temos que ir ao porto de Lisboa receber um membro do credo que vem à cidade para explorar o convento do Carmo, situado no topo de uma colina. Quando o assassino sai do navio, apresenta-se e o seu nome é Shay Cormac, o protagonista de Assassin's Creed Rogue. Levamos de imediato Shay para o local que ele deseja ir. A sua expressão mostra que é um assunto urgente e que não há tempo a perder. Caminhando lado a lado através das ruas sinuosas e desorganizadas da cidade, quando estão perto da escadaria de acesso ao convento do Carmo, uma criança entrega um papel ao nosso assassino e temos que o deixar sozinho. Ele fica exatamente no mesmo sítio onde começa a cutscene no Assassin's Creed Rogue. O papel é uma convocação de Catarina Santos e vamos ao seu encontro numa taberna perto da escadaria. O motivo da convocação prende-se com desenvolvimentos sobre os templários e o príncipe herdeiro, mas passado algum tempo o chão começa a tremer. É o famoso terremoto de 1755. Saímos cá para fora e vemos Shay a descer as escadas antes de um edifício colapsar perto de nós.
Segue-se uma cena semelhante ao Assassin's Creed Rogue, em que temos de correr pelas ruas e telhados de Lisboa em direção ao que é agora a Praça do Comércio. Mas, quando lá chegamos, através de uma cutscene, vemos que há um novo problema. O sismo acalmou, mas uma onda gigante vem a caminho. Se antes descemos a capital através das suas ruas, telhados e através dos interiores partidos de edifícios, agora temos que voltar a subir através de edifícios destruídos e de telhados dos prédios que se aguentaram. Quando nos conseguimos salvar, somos informados que alguns templários estão a caminho do Palácio de Queluz para assassinar a família real. Eles querem aproveitar todo o caos, aparato e distúrbios para se aproximarem do rei. É uma missão que tem que ser feita de imediato. Vários membros do credo saltam para os seus cavalos e acompanham-nos. Durante o caminho vão-se cruzando com outros templários e há uma sequência onde existe combate a cavalo, semelhante ao Assassin's Creed 2. Já no interior do palácio vemos o rei a ser vítima de uma tentativa de assassinato, mas conseguimos salvá-lo. Sem perceber o que aconteceu e após lhe assegurar-nos que estava em segurança, ele dirige-se para Lisboa para ver os danos do terremoto. Numa cutscene, veríamos o rei assoberbado pela visão da desgraça que se abateu na capital. Os edifícios em ruínas, pessoas a serem retiradas dos escombros e cadáveres a serem reunidos. Ao seu lado está Marquês de Pombal, a quem é dada a ordem de organizar equipas de limpeza para cuidar dos feridos, desenterrar sobreviventes e cuidar dos mortos. Na cena seguinte, tínhamos os assassinos reunidos num só local a fazer planos para ajudar o povo de Lisboa, quando entrava uma pessoa que, espero eu, não antecipavam. Marquês de Pombal coloca-se no centro do hall e chama todos os assassinos para o ouvirem. Miguel e a maior parte deles descobrem assim que ele é o grão-mestre da ordem. Poucos tinham acesso a essa informação. Ele reforça que a sua posição como secretário da guerra permite que esteja atento a muita coisa e a sua ligação com os assassinos é uma mais-valia que agora pretende usar para um propósito maior. Propósito esse que seria alcançado em setembro de 1756 com a sua nomeação como primeiro-ministro. Com a utilização de um sistema semelhante ao existente em Red Dead Redemption 2, víamos a cidade de Lisboa a ser reconstruída aos poucos e ajudaríamos a coroa a reconstruí-la, melhorando a reputação dos assassinos junto da população. No entanto, os templários, sob o disfarce da Companhia de Jesus, vão tentando sabotar a reconstrução da cidade, a reputação do Marquês de Pombal e continuam a colocar os nobres que fazem parte da sua rede junto do rei para poderem tomar o poder que foi concedido ao Marquês. Várias missões ocorreriam nas cidades do Porto, Coimbra, Lamego e Mafra, onde poderíamos visitar, fazer missões secundárias, comprar e melhorar equipamentos e também aprender novas habilidades. No Porto poderíamos desbloquear novos movimentos de combate e onde encontrávamos o pedaço do Éden. Em Coimbra poderíamos decifrar documentos encriptados encontrados nos diferentes locais. Lamego serviria apenas para conteúdo adicional, como pequenas missões secundárias. E em Mafra, no convento, junto de Catarina Santos, aprenderíamos novas habilidades ou aumentaríamos a nossa vida. O jogo terminaria em 1758, quando Marquês de Pombal expulsa do país a Companhia de Jesus e com ela todos os templários e a sua influência sobre a Igreja Católica. A figura eclesiástica que anteriormente tínhamos visto no Palácio da Ribeira era desmascarado como sendo Dom Francisco Assis de Távora, Bispo de Lamego. Ele é um peão movido por uma figura maior dos templários que nos continua desconhecida. Quando estamos perto de o matar, numa rara aparição sua em Lisboa, numa tentativa desesperada de assassinar o rei, o próprio Dom João V impede-nos de o fazer. Solidário com o bispo, o rei perdoa-o e ordena o seu regresso a Lamego, uma vez que a expulsão dos jesuítas já criou uma enorme divisão entre a população e a igreja. Assim, pela primeira vez em toda a história, os assassinos conquistam um país e, com a ajuda do Marquês de Pombal, ajudam a implementar grandes alterações políticas, económicas e culturais no país. Ok, esta é a parte do passado. E a parte do presente? A luta entre os assassinos e os templários atualmente. Como é que seria? Desde o Assassin's Creed 3, sejamos honestos, que não temos um desenvolvimento interessante num videojogo do Assassin's. E, neste caso, o jogo também serviria para mudar isso. Numa fuga apressada, membros do credo viram-se obrigados a vir para Portugal e a ocupar as famosas catacumbas do Palácio de Mafra, onde existe um ánimas antigo, onde requer obrigatoriamente a presença de um descendente direto de um assassino. Neste caso, o jogo seria passado com uma personagem do sexo masculino. Durante todo o jogo, teríamos que encontrar símbolos e cifras um bocado ao estilo do Assassin's Creed 2 e do Brotherhood, que nos daria acesso a uma mensagem escondida por uma figura que há muito se acredita estar morta, tanto pelos assassinos como pelos templários. Falo de Elijah, o filho de Desmond Miles, que faleceu em 2012 no final do Assassin's Creed 3. Elijah deixava disponível através dessas cifras uma forma de o contactar, pois estava na hora de sair das sombras e de ajudar ao combate contra os inimigos.
Ele revela também que está na posse do Koh-i-Noor, uma joia que é um pedaço do Éden e que permite a quem a possui controlar todos os outros artefatos do Zizu. Falando em pedaços do Éden, que pedaços estaria em Portugal? Como mencionei, no Porto iríamos encontrar um, e se há coisa que existe em abundância em Portugal são artefatos, especialmente religiosos. Mas eu tenho dois bons candidatos para aquilo que acho que seriam bons pedaços do Éden. O cálice de Dom Afonso Henriques. É um cálice medieval em prata dourada que terá sido usado pelo primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, em cerimónias religiosas. É um dos mais antigos objetos de orivesaria portuguesa que ainda existe e poderia ser dado uma origem mais sobrenatural a ele. O manto de Nossa Senhora da Nazaré. É um manto de seda com bordados em ouro e pedras preciosas que é usado para vestir a imagem de Nossa Senhora de Nazaré durante as procissões. O manto é um dos mais antigos e preciosos tesouros religiosos de Portugal. Acredita-se que tenha sido tecido no século XVII, mas a sua origem exata é incerta. A tradição oral atribui a sua confecção a 3 pastorinhos que teriam sido curados milagrosamente pela Virgem da Nazaré. Neste caso, temos um tecido cuja origem exata é desconhecida e uma espécie de milagre que poderia, por exemplo, ser atribuído a Juno, uma figura bem conhecida do lore do Assassin's Creed. Embora os seus bordados possam ser atribuídos a uma origem religiosa e até sido feitos no século XVII, o próprio tecido pode ser de origem desconhecida. De ambos, acho que o mais forte é o manto de Nossa Senhora de Nazaré. Sei que existem algumas semelhanças com o que existe em Assassin's Creed Syndicate, o que pode ser um bocado desfavorável para a sua eleição. Portanto, fico à espera do teu comentário para me dizeres qual seria o artefato português que escolherias para ser um pedaço do Éden. Bem, antes que venham aí com coisas, acho que um das Caldas ou um Galo de Barcelos não são lá muito viáveis. E pronto, esta foi a minha ideia para um Assassin's Creed em Portugal. Eu espero que tenhas gostado do vídeo. Se gostaste, dá-lhe o like e comenta mais ideias que gostarias de ver incorporadas neste jogo passado em pleno século XVIII. Obrigado por ter estado desse lado e vemos no Animus. Creep out.